E aí, turma, como é que vocês estão? Estão bem? Estão estudando? Deixem dúvida nos comentários, na plataforma. Estou aqui sempre para ajudar vocês nesse período de quarentena. Lembrando que é sempre importante falar, se possível, fiquem em casa, se cuidem, cuidem da sua família, cuidem de quem vocês amam e tenham amor ao próximo também. Vamos finalmente, turma, entrar no assunto de funções polinomiais. A gente fez esse estudo todo para finalmente começar os estudos de função. Vos lhe apresento a função polinomial do primeiro grau. Antes da gente escrever a definição correta do que seria uma função polinomial do primeiro grau, ou como a gente costuma chamar também, função afim, vou dar um exemplo para vocês do que seria uma função do primeiro grau. Vamos pensar nos aplicativos de Uber. A gente sabe que quando a gente pede o aplicativo de Uber, já tem uma taxa pré-definida. Como assim, professor? Cada vez que você pede o Uber, a taxa de entrada, a taxa de embarque é um valor. Vamos supor que essa taxa é R$ 4,65. E vamos supor também que a cada quilômetro que você roda no Uber, né, para chegar no seu destino, você pague R$ 5. Então vamos lá. Se você andar 1 quilômetro, você vai pagar 5 vezes 1, ou seja, R$ 5 vezes o quilômetro, mais a taxa de R$ 4,65. Então, se você anda 1 quilômetro, você vai pagar 5 vezes 1 é 5, mais 4,65, 9,65. Se você andar 2 quilômetros, você vai pagar esse valor, vai dar 14,65. Então, a depender de quantos quilômetros eu vou rodar até chegar ao meu destino, o meu valor vai ficar alterado. Então, eu posso construir uma função. Eu posso dizer que minha função f de x é 5 vezes x somado com 4,65. Ou seja, se aqui for 1, eu substituo aqui por 1. Se aqui for 2, eu substituo aqui por 2. E encontro, assim, o meu valor do meu transporte até o local onde eu quero chegar. Isso aqui, turma, é um exemplo de uma função polinomial do primeiro grau ou função afim. Então, vamos à definição. Uma função polinomial do primeiro grau ou função afim é toda função definida de R em R, ou seja, o meu conjunto de partida, o meu domínio, são os números reais, e os meus números reais vão se relacionar com outro conjunto, que é o próprio conjunto dos números reais. E nesse caso aqui vai ser o meu contradomínio. Da forma, ou seja, a lei de associação, onde eu vou achar a imagem da minha função, é dado por f de x igual a x mais b. Isso aqui lembra o quê? Equação do primeiro grau, por isso que a gente fez aquela revisão. Com os coeficientes a e b, a pertencente aos reais asteriscos. Lembrando que esse asterisco significa dizer que é todo mundo do conjunto reais menos o zero. Ou seja, esse a aqui nunca vai ser zero. E já explico por quê. Somado com b. B pode ser qualquer valor. Alguns casos particulares da função polinomial do primeiro grau. A gente já viu que é uma função definida de R em R, dos reais por reais, definida pela lei de associação, f de x igual a x mais b. Mas o que acontece, por exemplo, se b for igual a zero? Ora, se b for igual a zero, isso aqui some, vai ficar f de x igual a x. Nesse caso, é o que a gente vai chamar de função linear. Se b for zero e a for 1, ou seja, a não precisar colocar aqui o valor dele, a gente vai ter f de x igual a x, que nesse caso a gente chama de função identidade. Por exemplo, se eu aplicar no domínio f de x, f de 3, vai me dar quem? 3. F de 4 vai me dar quem? 4. Tá? E se b for diferente de zero, a gente vai ter a nossa função afim, que é justamente f de x igual a x mais b. Quando eu estava explicando pela definição, eu falei que b podia assumir qualquer valor. O único problema era que a não podia ser zero. Mas o que acontece se a for igual a zero? Olha aqui. Se a for igual a zero, a gente tem que a função é definida como f de x igual a x mais b. Esse b é um termo independente, ele pode ser qualquer valor. Então, por exemplo, se a for zero, eu vou ter que f de x é igual a b. Ou seja, qualquer valor que eu pegue no meu domínio sempre vai dar a mesma imagem. E nesse caso, não vai ser uma função do primeiro grau. Vai ser uma coisa chamada de função constante.
para qualquer valor de x, sempre vai dar o mesmo valor. Então, o gráfico da função constante vai ficar basicamente assim. Olha, turma. Vamos supor que eu quero o f de... Vamos supor que eu tenho f de x igual a 5. Então, supondo que no eixo das ordenadas aqui é o 5, então, o meu gráfico seria uma coisa assim, ó, constante, paralelo a x. Isso significa dizer que para cada valor de x que eu pegue, ó, o relacionado sempre vai ser 5. Isso aqui, ó, é uma função constante, que não há uma variação de crescimento nem decrescimento. Vamos agora descobrir o que é o zero de uma função. O zero de uma função, turma, é aquele valor de x que vai zerar a minha função. Então, vamos lá. A gente sabe que a lei da função é dada por ax mais b. E eu quero saber qual vai ser o valor que vai zerar a minha função. Se eu isolo x, eu quero descobrir qual é o valor de x que vai zerar a minha função. Então, se eu quero saber isso, eu tenho que isolar x. Então, vai ficar ax igual, vou passar o b para o outro lado, vai ficar menos b. X vai ser igual a menos b sobre a. Ou seja, o valor que vai zerar a minha função vai ser o valor de menos b dividido por a. Em pares ordenados, a gente tem que o par que zera essa função é o par formado por menos b sobre a, que vai me dar a imagem 0. Então vamos lá, turma. Olha aqui o exemplo. Eu tenho uma função do primeiro grau definida de R em R, tal que é f de x é igual a 2x mais 4, e eu quero saber quem é o zero dessa função. Então, para fazer isso, eu tenho que igualar essa função a 0. Então, o zero dessa função seria 2x igual a menos 4. X vai ser igual a menos 4 dividido por 2. X vai ser igual a menos 2. Ou seja, o zero dessa função é menos 2. Se eu quisesse, eu podia usar justamente isso. Ó. Dividir b, que é esse termo daqui, tá? Por a. O b é negativo, então vai ficar menos 4 dividido por 2, vai dar exatamente menos 2. Tudo bem? Professor, você falou que esse é o valor que zera a função, mas será mesmo? Vamos ver. Então vamos calcular quem seria o f de menos 2. Então, o f de menos 2 eu substituo no lugar onde tem x por menos 2. Então eu vou ficar com 2 vezes menos 2 somado com 4. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Mais 4. Quanto é menos 4 mais 4? 0. Então, realmente, menos 2 é o zero dessa função. É um número que zerou, anulou essa função. Bem, gente, a gente chega na parte agora de esboço do gráfico. Então, eu trago aqui um exemplo para vocês. Ó. A gente tem novamente a função definida de R em R, com a lei de associação, f de x igual a 2x mais 4. Eu quero o esboço dessa função. Vamos lá, algumas características que a gente precisa saber para montar o meu gráfico. A primeira coisa é o seguinte, quem é o meu A e quem é o meu B? O meu A aqui é 2, ó, e o meu B é 4. O sinal do coeficiente A vai dizer se a função é crescente ou decrescente. Se A for positivo, turma, a função cresce. Se A for negativo, a função decresce. E uma dica legal, no esboço do gráfico, eu já sei que esse gráfico que eu vou desenhar vai passar em y igual a 4. Professor, como é que você sabe isso? Porque o B, que é o termo independente, ele vai dizer para você onde é que o gráfico vai cortar no eixo das ordenadas. Então, eu sei que quando eu estiver fazendo o meu gráfico, em algum momento ele vai passar por esse ponto 4 aqui. Uma coisa interessante, para a gente saber esboçar o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, você só precisa de 2 pontos. Por isso que eu fiz isso aqui. Ó. Aí existem várias formas da gente fazer. Tá? A gente pode dar valores para x e achar valores para y, por exemplo. Para x igual a 1, y vai ser quanto? Aí eu substituo aqui, ó, 2 vezes 1 é 2, mais 4, 6. Então, ponto 2, 6. E outra coisa que eu sei também é que o meu gráfico sempre vai cortar o eixo das abscissas e sempre vai cortar em algum ponto o eixo das ordenadas. Então, quando corta o eixo da abscissa, significa dizer que minha ordenada é 0, ou seja, y igual a 0. Quando y for 0, qual vai ser o valor de x? Ou seja, qual é o valor dessa função, qual é o valor de x que vai zerar a minha função?
Para isso, eu tenho que fazer, ó, 2x mais 4 igual a 0. Então, eu vou resolver isso aqui, ó. 2x igual a menos 4. X vai ser igual a menos 4 dividido por 2. X vai ser igual a menos 2. Ou seja, quando y for 0, x vai ser igual a menos 2. E o outro ponto que eu posso saber, que vai me ajudar a esboçar o gráfico, é quando x for 0. Quando x for 0, qual vai ser o valor de y? Aí, turma, para eu achar isso, eu preciso aplicar esse x aqui na função. Eu quero saber qual vai ser o f de 0. F de 0 eu vou substituir aonde está aqui o meu x por 0. Então, 2 vezes 0 mais 4 igual a 0 mais 4, que é igual a 4. Eu já sabia, ó. Eu já sabia que cortava o ponto 4. Então, quais são os dois pontos que eu tenho? Eu tenho o ponto, vou colocar aqui de verde, ó. Menos 2, 0. E eu tenho o ponto 0, 4. Vou marcar esses dois pontos. 0, 4 eu já marquei, ó. X na abscissa é 0, na ordenada 4. Falta marcar o ponto menos 2, 0. É menos 2 no eixo das abscissas e 0 na ordenada. Então, ele está exatamente aqui em cima. Pronto. Tendo dois pontos, agora é só ligar esses dois pontos. Prontinho. Desenhei o esboço de um gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Tá vendo que não tem segredo? E um gráfico de uma equação polinomial do primeiro grau sempre vai ser uma reta oblíqua. Nesse caso aqui, é uma função crescente ou decrescente. É uma função crescente, ó. Por quê? Porque o meu A é maior que 0. Bem, pessoal, a gente chegou agora na última parte dessa de função polinomial do primeiro grau, que a gente vai saber agora estudar o sinal da função. O que é estudar o sinal da função? A gente vai agora estudar quais intervalos do domínio a imagem tem sinal positivo, quais intervalos do domínio a função tem imagem positiva e qual intervalo do domínio a função tem imagem igual a 0. Lembra sempre, domínio está relacionado com o conjunto de partida, com os meus valores de x. Então, por isso que eu só desenhei aqui, ó, a minha abscissa. Para eu estudar o sinal da função, eu preciso do esboço do meu gráfico. Eu só preciso saber duas coisas. Se a função é crescente ou decrescente e qual é o zero da função, tá? Que é aquela formulazinha que eu já ensinei para vocês. Menos b sobre a. Então, esse ponto que toca aqui na minha função, esse ponto aqui, é justamente o ponto menos b sobre a, tá? Nesse caso também, eu estou considerando uma função decrescente, ó, tá? Diminuindo, não está crescendo. Então, sem saber a função, qual é a cara da função, eu já sei que o meu A, no caso dessa função, é um A negativo. Mas a gente não quer saber isso, a gente quer saber quais são os intervalos do domínio que essa função vai ter imagem positiva, negativa igual a 0. Então, dica rápida e fácil. Tudo que estiver embaixo do eixo das abscissas é a parte da imagem negativa. Tudo que estiver em cima é a parte da imagem positiva. E tudo que estiver exatamente em cima do eixo das abscissas, em cima da reta aqui, é justamente quando for igual a 0. Então, turma, esse pedaço do gráfico aqui, tá vendo? Ele é a parte positiva da minha função. Esse outro pedaço é a parte negativa. Então, ó, resolvi colocar também um exemplo de uma função crescente, ó, tá crescendo. Muda, porque a parte de baixo, agora essa parte aqui, ó, é negativa. E essa aqui que tá aqui em cima é a parte positiva. Então, a gente pode escrever o seguinte. Nesse caso aqui de cima, que é uma função decrescente, quando a gente tem valores de x menores, tá vendo? Menor que o valor do zero da função, que é menos b sobre a, vai implicar numa função o que está em cima, ó, positiva, maior do que zero. Quando x for maior, ficou parecendo 9 aqui, né? Vou apagar e colocar a para ficar bonitinho. Quando for maior que menos b sobre a, ó, para lá, então a minha função, ela ficou o quê? Ó, para baixo, ficou negativa. E ela, quando for igual a menos b sobre a minha função vai ser o quê? Implica o quê? Minha função vai ser exatamente zero, porque esse ponto aqui é o que zera a minha função. Já quando temos a função crescente,
Observe, quando x for menor que menos b sobre a minha função, ó, menor, vai ser negativa, ó, o gráfico está para baixo. Quando x for maior que menos b sobre a, para lá, minha função vai ser positiva. E quando for igual a exatamente o zero da função, a minha função vai ser igual a zero. Vamos lá, olha aqui o exemplo. Estude o sinal da função f de x igual a 3x mais 6. Primeira coisa que eu tenho que descobrir é, essa função é crescente ou decrescente? Olha aqui, o meu a é 3, positivo. A positivo, a função é crescente. O que eu preciso agora também? Quem é o zero dessa função? Como é que eu acho o zero dessa função? Eu pego menos b, que nesse caso é 6, ou então menos b, dividido pelo valor de a, que nesse caso é 3. Então, o zero dessa função vai ser menos 2. Com esses dois dados, eu consigo fazer o esboço para estudo de sinal. Então, vamos desenhar aqui. Então, desenhei a minha abscissa. Vou marcar o zero da função. O zero da função é menos 2. Vou marcar aqui. Agora, vou fazer o esboço do meu gráfico. Ele vai ser assim ou descendo? Ora, ele está crescendo, então ele é crescente, é uma função crescente. Então, o gráfico vai ficar dessa forma. Então, vamos lá. Quando x, ou seja, quando eu pego o valor de x, ó, menor do que menos 2, implica que a minha função f de x, essa função aqui, vai ter imagem positiva, negativa ou igual a zero. Ó, para cá, menor do que 2. O gráfico está embaixo, então vai ser o quê? Negativa. Quando eu pego valores de x maiores que menos 2, quando está para lá, ó turma, o que acontece com a minha função? Ela vai ter imagem para cima, positiva. E se eu pego x igual exatamente a menos 2, a minha função vai zerar, porque é justamente o zero da função. Tá? É só isso o estudo do sinal. Turma, tem exercício lá na plataforma, exercício no módulo, tá bom? Tem no Drive também. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula.